Olá, galera! Aqui é a professora Osanil Rondon, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação da Educação. Na aula de hoje, nós vamos falar das diretrizes curriculares nacional para a educação básica. Você que está nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, nos siga lá no Instagram, que todos os dias nós estamos postando várias dicas sobre a legislação da educação, sobre conhecimentos pedagógicos para a sua aprovação no próximo concurso público na área de educação em todo o Brasil. Eu vi uma reportagem esses dias agora que está tendo vários concursos na área de educação em todo o Brasil. Olha que notícia maravilhosa! Então vamos estudar, né, galera? E para facilitar a vida de vocês, nós aqui da LAC Concurso e a professora Osanil Rondon estamos aí disponibilizando aulas nos nossos canais digitais para que você tenha aí acesso gratuito, igual essas aulas que estão aqui no meu canal do YouTube, são aulas gratuitas, aulas que vão te ajudar aí na sua aprovação. Claro que nós temos nas nossas plataformas digitais conteúdo completo, com detalhados, com resoluções de questões, que isso também aí vai ajudar você na sua aprovação. Hoje nós vamos falar das diretrizes gerais para a educação básica, mas eu preciso dizer para você que nós temos as diretrizes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E que as diretrizes do ensino médio, ela é nova. Ela foi alterada agora em outubro, porque teve a alteração da LDB e o lançamento da BNCC do novo ensino médio. Então, tem muita coisa nova aí, tem muito material novo. Continue nos seguindo aqui nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho para você ser aí avisado e notificado de cada vez que a gente gravar vídeo novo aí, fazer live, e você tá aí com tudo aí, conectado com tudo, para garantir a sua aprovação. Vamos lá, vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, das diretrizes curriculares nacional para a educação básica. Vamos lá. O que é importante quando nós falamos aí das diretrizes? Primeiro, a educação básica, ela é a base estrutural de todo o sistema educacional no Brasil. Ela abrange desde a educação infantil até o ensino fundamental, passa pelo ensino fundamental, até o ensino médio, e vai garantir em todas as etapas, todas as modalidades da educação básica. Então, vamos lá. Ela vai fazer o seguinte, além dela ser uma base estrutural aí da educação básica, ela serve, na verdade, para assegurar a qualidade do ensino e a coerência dos conteúdos ministrados em todo o território nacional. Por isso que são diretrizes, ela vai aí assegurar a qualidade do ensino e vai aí assegurar também a coerência do que é ministrado nas escolas, nas instituições de ensino de todo o Brasil. Faz-se necessário estabelecer diretrizes que orientem as escolas na elaboração dos seus currículos, garantindo a formação integral dos estudantes e promovendo a equidade educacional. Por isso, as diretrizes, ela vai garantir aí que todas as escolas trabalhem com ações que vai garantir a formação integral do educando. Essa formação integral, nós estamos falando de todos os aspectos, e vai promover essa equidade educacional. É o que diz as bases. As bases, ela vem como um dos principais objetivos a redução da desigualdade do ensino. Então, nesta resolução, que é a resolução 04, ela vem aí com essa proposta de alinhar as práticas curriculares, mas também ela vem na proposta de valorizar a diversidade regional, cultural e social do país. Então, ela vai promover uma educação que dialogue com as necessidades e as realidades locais, tá? Então, a ideia da diretriz é justamente fazer com que a Base Nacional Comum Curricular, o que está na base, o que está na LDB, o que estão nas diretrizes, elas tenha essa conexão aí
e dialogue, né, com a realidade local, com as questões nacionais e com as questões locais, tá? Então, entenda o contexto das diretrizes. Aí nós precisamos entender que como as diretrizes é vista aí, qual é a definição das diretrizes, tá? Então, vamos lá. Isso aqui cai muito em prova. Eu já vi muitas questões de provas querendo saber o que são as diretrizes, qual é a definição da diretriz, o que diz a Resolução 04 de 2010, que fala das diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Diz o seguinte, as diretrizes, ela é vista como um conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. Nós precisamos entender que a educação básica, quando fala das etapas, elas têm 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E quando fala das modalidades, nós temos aí 8 modalidades, que é a educação especial, a educação indígena, a educação quilombola, a educação do campo, o EJA, a educação técnico-profissional e a educação bilíngue de surdos, tá? A educação do campo também são 8 modalidades. Eu falei, acho que eu falei todas, mas ainda assim no nosso material completo, que nós temos o material aula completo, o material completo, que você vai entrar em contato e vai adquirir, você vai encontrar certinho. E lembrando que modalidade cai muito em prova. Então, a diretriz, ela é vista como um conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e das modalidades da educação básica, que ela vem baseando-se no direito de toda pessoa, do seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho na vivência e convivência no ambiente educativo. Então, toda o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, tudo isso é feito na vivência e convivência no ambiente escolar. Então a ideia das diretrizes é justamente isso, direcionar dessa forma sequencial e articulado toda a educação básica nas etapas e nas modalidades, tá? Então, vamos lá ver quais são os fundamentos das diretrizes, tá? Nós temos aqui os fundamentos das diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Primeiro dos fundamentos, a responsabilidade que o Estado brasileiro e a família e a sociedade têm de garantir. Então, é responsabilidade do Estado brasileiro, das famílias, da sociedade, garantir a democratização do acesso, à inclusão e à permanência. Então, os entes federados e as famílias e a sociedade vai garantir para os alunos da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos esse acesso às instituições de ensino, vai garantir a inclusão, que ele seja incluído, não estamos falando só da educação especial, mas da educação inclusiva num todo, e da permanência do aluno na escola, que aí a permanência, nós estamos falando de bons professores, escolas de qualidade, estamos falando de uniformes escolares, de materiais didáticos, de merenda escolar, de transporte escolar, e isso faz com que o aluno permaneça na escola. Segundo fundamento, a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e dos adultos na instituição educacional. Então, ele vai concluir, ele vai permanecer e vai concluir todas as etapas da educação básica. Terceiro fundamento, vai garantir também a aprendizagem para a continuidade do estudo. Então, ele terá garantia da aprendizagem para dar continuidade do estudo até chegar à universidade. E também vai garantir a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Um dos fundamentos das diretrizes é que a educação básica ela é gratuita e obrigatória, tá? Então, temos aí os 4 fundamentos das diretrizes que pode, sim, estar na sua próxima prova na área de educação em qualquer estado ou cidade do nosso país, tá? Vamos para os objetivos.
Quais são os objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais? Os objetivos, eles são o seguinte, primeiro dos objetivos, deixa eu tomar uma água aqui. Primeiro objetivo, ó, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contido onde? Na Constituição Federal e na LDB. Então, ele vai sistematizar todos os princípios e as diretrizes que tem na LDB e está na Constituição. Então, vai organizar isso aí, sistematizar isso, para que essa organização da educação básica ela seja consolidada. Segundo objetivo, estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação de projetos e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Então, ele vai estimular as ações crítica, participativa e propositiva das ações que já tem no projeto político-pedagógico, que vai fazer com que essas ações elas sejam executadas e sejam avaliadas. Tudo que está na proposta pedagógica, ele será avaliado, ele será estimulado, ele terá ações propositivas, crítica e participativa, com a participação de todos, tá? Então, essa estimulação das ações e reflexões crítica e propositiva no projeto político-pedagógico é um dos objetivos aí das diretrizes. Terceiro objetivo, orientar os cursos de formação inicial e continuada dos docentes e dos profissionais da educação básica. Então, as diretrizes ela vai aí direcionar as instituições para que realmente tenha, ela vai orientar para que tenha os cursos de formação continuada, tanto para os professores quanto para os profissionais da área de educação que estão aí inseridos ali na educação básica, beleza? Então, esses são os objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais. Vamos ver os referenciais das diretrizes. Quais são os referenciais aí para a educação básica? Primeiro, o projeto educacional brasileiro. Então, esses referenciais, ele vai passar aí pelo esse projeto da educação no Brasil. Primeiro referencial, ó, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Então, primeiro das referências, das diretrizes, é a construção de uma sociedade justa, solidária, igualitária e garantir o desenvolvimento nacional. Isso está aí como um dos pontos de referenciais conceituais da nossa diretriz. Segunda referencial é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se você está assistindo aí as mídias, as TVs, as mídias, a internet, as plataformas, vamos falar assim, você viu que o IBGE lançou que, eu acho que, não sei quanto tempo, mas houve aí uma redução da pobreza extrema no Brasil. E isso é reflexo, sim, das políticas públicas governamentais e das ações que são direcionadas pelas diretrizes, tá? Uns falam que o IBGE manipula resultado, cada um fala uma coisa, mas para que a gente entenda o contexto aqui do nosso governo, temos um governo que está aí trabalhando e um dos focos das diretrizes, e isso tem reflexo quando nós falamos lá na redução da extrema pobreza, porque está aqui, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, sociais e regionais. Então, essa questão da redução dessa desigualdade da extrema pobreza, temos aí um resultado do IBGE. Você que vai fazer prova de concurso agora, esse ano, ou aí início do ano que vem, você com certeza vai estar atento aí a essas informações, tá? Então, fiquem atentos aí a essas informações, que isso entra ali na área de conhecimentos gerais. Se o IBGE está falando, o IBGE é um órgão federal de reconhecimento, que isso pode cair na sua prova sim, tá? Terceira referência, promover o bem de todos sem preconceito de origens,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, promover o bem de todo, a cultura da paz, o combate ao bullying, o combate à violência contra as mulheres, que está garantido lá na LDB, é um dos referenciais conceituais da nossa diretriz principal. Beleza? Vamos falar dos princípios de ensino, que está ali nas nossas diretrizes, tá? O artigo 4º da diretriz, ela fala que as bases nacionais, as bases que darão sustentação ao projeto nacional de educação, elas responsabilizam o poder público, a família, a sociedade, a escola, pela garantia a todos os estudantes de um ensino ministrado com base em princípios. Então, o que você entenda disso? Que existe uns princípios de ensino, e esses princípios de ensino estão tanto aqui nas diretrizes quanto na LDB. E como nós já temos conteúdo gravado da LDB disponível para você, nós temos conteúdo sobre as diretrizes pronto, gravado, falando dos princípios de ensino, eu vou direcionar você para o artigo 3º da LDB, que tem lá 15 princípios de ensino, inclusive com uma alteração agora em outubro, tá? Em outubro agora de 2024, teve uma alteração ali dos princípios de ensino. Então, você fique atento aí a essa alteração. Então, nós temos aí 15 princípios de ensino que vão aí te ajudar nessa organização de saber que a responsabilidade para que o ensino seja ministrado com base em princípios é do poder público, da família, do Estado, da sociedade e da escola. E que dos 15 princípios nós vamos falar do princípio de igualdade de acesso, de valorização do profissional da educação, do princípio de direito à aprendizagem ao longo da vida, do princípio das ações identitárias dos bilíngues de surdos. Nós vamos falar são 15 princípios, tá? E você vai encontrar esses princípios aqui, ó, no artigo 3º da LDB, tá? E de todos, o mais importante é o que teve alteração agora, que fala das transparência das informações das instituições públicas de ensino. Transparência das instituições. Temos aula aqui no nosso canal. Procure aí uma das nossas aulas que fala aí dessas alterações da LDB de outubro e novembro de 2024, que você vai achar disponível aqui no nosso canal a aula que fala aqui dessas alterações dos princípios, beleza? Vamos falar também agora dessa organização curricular, das diretrizes e dos conceitos e limites e das possibilidades dessa organização, tá? Ele diz aqui, toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes. Que saberes são esses? Então, toda política curricular é uma política cultural e toda organização de currículo é uma seleção de saberes, então de produção de saberes. Vamos saber que saberes são esses. Vamos entender agora que saberes são esses. Primeiro, campo conflituoso de produção de cultura. Então, nós temos um campo conflituoso de produção de culturas. Nós vamos entender que essas políticas culturais, ela perpassa aí por essas ações conflituosas dessa produção de cultura. Lembrando que a LDB garante que trabalha as questões de matriz africana, a europeia e a indígena justamente para essa valorização da cultura, tá? De embate entre pessoas concretas, que nós sabemos que existe esse embate, essas ações, esses conflitos, nós devemos trabalhar essas resoluções com nossos alunos, as concepções de conhecimento e aprendizagem, a diretriz ela vai direcionar esses conhecimentos, esse processo de ensino-aprendizagem, essas concepções de conhecimento e de aprendizagem, ela vai organizar nessa questão curricular esses conceitos, esses limites, essas possibilidades, e por último ela vai aí
formas de imaginar e perceber o mundo. Ela vai organizar com os nossos alunos essa forma de imaginar, essa forma de organizar e de perceber o mundo, tá? Então, essas 4 organizações curriculares, elas estão trabalhando forma de conceito, limites e as possibilidades, beleza? E nós vamos falar agora das modalidades. Eu acabei de falar elas ali. As modalidades de ensino, elas estão aqui nas diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Como ele diz, nós já falamos dessas modalidades. As modalidades, elas vêm para atender a oferta que corresponde aí as etapas, a parte que não é atendida pelas etapas, são atendidas pelas modalidades. E vamos ver aí quais são essas modalidades e falar bem rápido um pouquinho de cada uma delas. Primeira das modalidades, educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos, o ingresso aqui para a idade certa do ingresso de jovens e adultos no EJA é 15 anos, tá? Gravem isso, que isso pode sim cair na sua prova, tá? Educação especial, importantíssimo. Educação especial cai muito em prova. Você precisa saber qual é o público-alvo da educação especial. O público-alvo da educação especial é o educando com deficiência ou pessoa com deficiência, os transtornos globais de desenvolvimento, que envolve aí o autismo e outros transtornos, altas habilidades e a superdotação. Esse é o público-alvo da educação especial. Terceira modalidade, educação educação profissional e tecnológica. Isso aí é trabalhado ali com o ensino médio, que tem ali nos catálogos nacional de cursos, os cursos que estão trabalhados aí na educação profissional e tecnológica, tá? Educação básica do campo, ele respeita as peculiaridades do campo e trabalha com a pedagogia da alternância, tá? Educação escolar indígena. A educação escolar indígena garante para essa comunidade que o ensino seja ministrado na língua portuguesa e na língua mãe ou língua materna, como eles preferem, a banca pode falar língua mãe ou língua materna, tá? A educação escolar quilombola, que são aquela educação ministradas nos remanescentes dos quilombos. Algum lugar do Brasil tem aí os remanescentes de quilombos. Aqui em Mato Grosso, perto aqui da nossa capital, tem 2 quilombos. Então, são a educação quilombola que são ministradas ali com as características e as peculiaridades dos remanescentes dos quilombos, tá? Educação à distância. Essa educação à distância, preciso ressaltar que o ensino fundamental e o ensino médio, ele não pode mais ser ministrado à distância, tá? Então, aí tem outras formas desse ensino à distância, o ensino superior, outros ensinos aí, eles são ministrados à distância. O ensino médio e o fundamental não pode mais ser ministrado à distância, tá? E aqui a mais nova, que eu aposto, a que mais eu aposto para a sua prova, é a educação bilíngue de surdos, que é uma modalidade nova, que teve alteração agora em 2021, ela traz aí como característica a primeira língua, Libras, linguagem brasileira de sinais, e a segunda língua, o português escrito. A primeira língua, Libras, a segunda língua, o português escrito. Isso é uma particularidade aqui da educação bilíngue de surdo, nossa 8ª modalidade de hoje. Beleza? Então, falando das modalidades, vamos falar o que você vai encontrar nas nossas aulas aqui, na nossa aula completa. Nós estamos fazendo uma mini aula para você aqui, gratuito, no nosso canal do YouTube, até mesmo para você conheça nosso trabalho, conheça o trabalho da LAC e nos siga aí nas redes sociais e adquira aí as nossas aulas completas. Na aula completa das diretrizes, você vai estudar sobre, olha os pontos aqui que também estão nas nossas aulas, ó. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em sua plenitude. Lá nós vamos falar tudo sobre esse direito universal da educação, nesse alicerce da educação básica. Vamos falar também que a educação básica é necessário na dimensão do cuidar e educar, que é na sua inseparabilidade ali na educação infantil. Vamos falar também desse Sistema Nacional da Educação, onde
no qual cada ente federado vai aí com suas peculiaridades, suas competências, organizar o seu sistema educacional de educação. Vamos falar da escola de qualidade social, que adota a centralidade do estudante e a aprendizagem. Vamos falar também das ações planejadas coletivas pelo sujeito da escola. Então, nós temos aí várias coisas, vários conteúdos que tá ali na nossa aula completa que você vai entrar em contato conosco e ter acesso. Mas isso que está disponível aqui no nosso canal já é conteúdo que vai te ajudar sim, se você assistir, se você participar, se você interagir, se você inscrever no nosso canal, terão mais conteúdos gratuitos disponíveis para você aí, onde você terá acesso aí a essas informações para garantir a sua aprovação. Tá? Vamos aqui falar dessa etapa da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Nós já falamos, primeira etapa da educação básica é a educação infantil, ela engloba aí a creche, que é a etapa ali da educação infantil de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que vai atender aí, com duração de 2 anos, que vai atender 4 e 5 anos. Então, a primeira etapa da educação básica é a educação infantil, que vai de 0 a 5 anos, com a primeira fase creche, a segunda fase pré-escola. A primeira fase de 0 a 3 anos, creche, e a segunda fase pré-escola, 4 e 5 anos. Outra etapa da educação básica, conforme as diretrizes, é o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é obrigatório, gratuito, com duração de 9 anos. Tem duração de 9 anos. O início do aluno ali no ensino fundamental, ele se dá a partir de 6 anos. E o ensino fundamental também é dividido em 2 fases, tá? A primeira fase tem 5 anos, que são os anos iniciais, e a segunda fase tem 4 anos, que são os anos finais, tá? E essa duração do ensino médio, do ensino fundamental, ele tem aí uma duração de 9 anos. E aí eu chamo as particularidades, os destaques do ensino fundamental. O destaque do ensino fundamental é isso. Pode ser chamado também, aqui como tá, anos iniciais, ó, anos iniciais, ele pode ser chamado também aqui de anos de Fundamental 1. Aqui que está anos finais, pode ser chamado também de Fundamental 2, beleza? Vamos para o ensino médio, que é a terceira e última etapa da educação básica. Ele tem duração de 3 anos, tá? Tem uma carga horária aí de 3.000 horas nesse período de 3 anos. Essa etapa, ela tem previsão de idade própria entre 15 e 17 anos, e ela tem o foco aí no que? Para sujeito com característica que foge a normas, como é o caso, entre outros. Então, nós temos aí algumas características para essas etapas, tá? Então, o ensino médio, ele tem duração de 3 anos, a clientela de 15 a 17 anos, e ela tem aí, no parágrafo único, nós vamos falar aí dessas particularidades, dessas características que fogem a essas etapas, tá? Então, separando bem aqui. Até aqui nós falamos do ensino médio, idade 15 a 17 anos, e aqui embaixo nós vamos falar de algumas características que fogem a essas 3 etapas aqui, tá? E que características são essas, professoras? Características que fogem às 3 etapas da educação básica. Primeiro, no atraso de matrícula ou percurso escolar. Aqueles alunos que atrasou a matrícula, que está fora da idade certa, que está atrasado no percurso escolar. Então, ele vai falar daqueles alunos que foi retido, retenção, aqueles alunos que repetiram e aqueles alunos que retornaram e abandonaram os estudos. Então, ele vai tratar de todas essas características aí com relação a esses alunos, tá? Aqui, quando ele fala aqui, ó, vamos ler de novo. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, a quais, no entanto, são diversas quando se atentam para sujeito com característica que foge à norma,
como é o caso. Então, algum sujeito vai fugir a essas normas da idade própria da educação básica de 4 a 17 anos obrigatório e de 0 a 17 anos toda a educação básica. Então, vai fugir aqueles que estão com a matrícula atrasada, que não concluiu todo o percurso, aquele que foi retido, que foi repetido, que foi e voltou. Então, aqui também os portadores de deficiências limitadoras, que não conseguiu concluir, mas tem a parte que garante essa conclusão para esses portadores de deficiência, os jovens e adultos sem escolarização ou com aqueles que estão incompletos, então aqueles jovens e adultos que não conseguiram concluir na idade certa ou que estão incompletos, isso tudo aí faz parte dessas características que foge à etapa. Essa galera que foge à etapa da educação básica, eles vão ser atendidos pela modalidade, igual aqui, ó. Habitantes de zona rural e nós vamos ser atendidos. Só para vocês entenderem aqui, ó. Atraso de matrícula escolar, retenção, isso aqui vai ser atendido pelo EJA. Aqui, ó, portadores de deficiência, vai ser atendido pela educação especial. Jovens e adultos com escolarização, também aqui vai ser atendido pelo EJA, ó. Habitantes de zona rural, atendido pela educação quilombola, a educação do campo, que é uma modalidade. Indígenas e quilombola, duas modalidades, educação indígena e educação quilombola. E por último, ó, de adolescentes em regime de acolhimento, tá? Ou internação, jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Então, aqueles jovens e adultos que estão aí nos estabelecimentos penais, eles vão ser atendidos, sim, por uma dessas modalidades e também tem essa garantia lá no ECA. ECA também é um conteúdo ao qual nós devemos gravar e deixar disponível para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula, falamos um pouquinho aí das diretrizes, o material completo, a aula completa estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Entre em contato conosco, garanta aí sua aprovação adquirindo aí as nossas aulas completas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, ative o sininho aqui do nosso canal do YouTube, se inscrevam para que você receba todas as notificações cada vez que nós fazemos lives, falando sobre conteúdo novo, falando sobre conteúdo antigo, gravando conteúdo novo e ajudando você aí na sua aprovação. Então, chegamos no final de mais uma aula. Beijos e bons estudos e até a próxima aula.